A paz do Senhor a todos vocês. Nós vamos estar levando uma mensagem até o seu coração, aonde nós estaremos enviando essa mensagem. E nós queremos tomar posse da palavra nessa tarde de hoje, sexta-feira, Josué capítulo 24, versículo 14 até o 15. Está escrito assim: Josué faz de novo um concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, e no Egito servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos diante de uma palavra onde nós vamos levar até o coração de cada um de vocês que está nos ouvindo nessa tarde, aonde Josué, ele faz um novo concerto, chegando no seu final de ministério, no final ali, na hora de distribuir as heranças, as herdades a cada um. Josué falou para eles: a que vocês devem servir? Se vocês servem, ao vocês chegar lá, ou vocês servem os deuses dos amorreus, ou vocês servem ao Senhor, pois eu vou separar de vocês, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Quer dizer, a adoração, Josué está falando, é individual, porque Josué viu como era o povo, desde quando saiu do Egito ali com Moisés. É um povo de dura civis, convertia e desconvertia. Estava com o Senhor na segunda, até no sábado já estava com os deuses dos amorreus, dos cananeus. E Josué deu essa orientação. Eu quero dizer para o meu amigo, você que está nos ouvindo, que Josué, ele entregou um exército perfeito. Ele entregou um exército com atitude. Quando ele finaliza a sua carreira, ele entregou um exército cheio de coragem, cheio de ousadia. Ele entregou um exército amoroso a Deus. Josué entrega um exército que ganhava todas as batalhas. Aonde chegava, Deus ganhava as batalhas, porque Josué era temente a Deus e fazia o povo temer ao Deus verdadeiro. Então Josué, naquele momento, ele tinha entregado um exército perfeito para guerrear após ele, quando aquele povo continuasse, a tribo de Benjamim ia para um lado, a de Levi para o outro, a de Judá para outro. Então essas tribos, elas iam ter que chegar lá ainda na terra da promessa. Ainda tinha muito cananeu para ser vencido, muito amorreu, muito jebuseu ainda. E Josué entregou então um exército com ousadia, com coragem. Agora esse exército ia ser um exército, e cada tribo de Israel deveria conquistar mais pedaços de terra da onde tinha herdado, mas tinha ainda jebuseu no lugar, na herança do outro tinha cananeu, e assim sendo, de cada tribo tinha esses inimigos para ser derrotado. E Josué deu esse exército entregue desta forma, com atitude, com a coragem, um exército ousado, porque Deus estava no controle do negócio. Só que Josué também entregou o principal: um povo temendo a Deus, um povo adorando a Deus em espírito, espiritualmente, 100% com Deus, ligado com Deus, temoroso a Deus, obediente a Deus, servindo a Deus do jeito que foi ensinado, segundo a palavra de Josué, que é a palavra de Deus. Só que quando este povo chegou, Josué entregou eles assim. Quando chega em Juízes, eles começam a guerrear, uma tribo chamando a outra: você me ajuda a acabar com os cananeus? Uma irmandade, a tribo de Levi juntava com o de Benjamim, era tipo assim. E eles viraram falando: eu ajudo você, e depois quando for para você chegar para herdar o teu, eu vou lá junto com você para expulsar o jebuseu. Na área de um era jebuseu, na área de outro era cananeu, na área do outra que herdava era Eteu, que tinha lá. E assim sucessivamente eles fizeram. E assim foi vencendo. Mas chegou uma época que eles começaram a guerrear, mas só que
O mandamento de Deus era para exterminar, não fazer pacto com ninguém, é exterminar. E eles começaram a negociar com Jebuseu. Por exemplo, eu vou colocar vocês devedor a nós, vocês vão pagar imposto. E largava eles viver. E isso começou a chegar às narinas de Deus. Deus começou a ficar irado com Israel. Aí sucessivamente eles iam guerreando e fazendo negócio, sendo que era para exterminar aquela nação. E eles começaram a fazer isto, sendo que Deus disse que era para destruir totalmente, do pequeno ao grande. Eles começaram a negociar. Chegaram numa cidade e viu um homem saindo pelo portão. E ele falou assim: ei, por favor. Eles fizeram um negócio com esse homem: se você me mostrar a brecha da cidade, eu vou largar você viver, a sua esposa, os seus filhos vão viver. E assim eles começaram a fazer negócio e deixaram aquele homem vivo, a sua família. Esse homem chegou a fundar até uma cidade que chama Luz. E dali os inimigos nunca iam acabar de Israel, porque eles não exterminaram. Meu amigo, você que me ouve, é isso que você está vendo hoje na televisão, está vendo na internet, Israel passando o maior aperto. Aquilo ali é a sobra, aquilo ali é a desobediência de Israel, que está sendo cercada hoje. Está ali, aquele monte de inimigo, é a reação daquilo que foi lá atrás que não fizeram. Deus mandou desarraigar e eles não fizeram. Hoje estão pagando o preço da desobediência. Se eles tivessem desarraigado, talvez Israel teria uma outra história a ser contada hoje. O resultado é a faixa de Gaza, o resultado é Irã, o resultado é aquela toda região ali do Oriente Médio que é inimiga de Israel. São aqueles povos ali que aquela geração passada deu no que deu. Então, meu querido, quando ele chega nessa situação, aí Deus desceu, irou com eles. Deus largou primeiramente 18 anos cativos. Eles ficaram 18 anos. Não, perdão. Aí eles clamam, Deus chega, o anjo do Senhor avisa para eles, e eles clamam o libertador. Aí Deus levanta Otiniel. Otiniel vence, anda em paz com Deus, o exército se conserta, e eles vivem em paz. 18 anos eles viveram em paz. 18 anos. Na época de Otiniel, levantaram Otiniel e Israel sossegou, 40 anos. Depois de novo, servidão sob Eglon. Começa a servidão de novo sob Eglon. Mais 18 anos. Serviram Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí levantaram outro libertador. Aí levantaram outro e viveram em paz. Israel e a terra sossegou 80 anos com Otiniel, mais o libertador. E assim sucessivamente foi. Depois de novo, eles tornam a pecar. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Juízes 4. Tornaram a desobedecer a Deus. Aí Deus fala: vou desarraigar vocês. Deus, pela misericórdia e paciência benigna dele, ele levanta uma mulher, Débora, uma juíza da época, uma profetisa, e ela falou que Deus entregaria o inimigo na mão da servidão de Jabim, o rei de Canaã, seria entregue na mão de todos os generais das tribos ali. Só que ele falou assim: eu vou, Débora, mas só se você for. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Agora os outros precisam da ajuda de uma mulher, né? Porque a mulher, ela tinha intimidade com Deus, era a única que estava com a fé, a baixa estima dos soldados estava abaixo. Então eles confiaram nela. Só que ela, eu acho, uma coisa que me chama a atenção, que ela vira e fala o seguinte: eu vou, tá? Mas a honra da guerra não vai ser sua não, viu? Ela é do Senhor. Eu vou com você, mas a honra é do Senhor. E assim Deus levantou de novo e viveu ali em paz de novo com Israel. Mas de novo, no capítulo 6, o inimigo
de novo a zombar de Israel, ele se entrega de novo à servidão sobre os medianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. A Bíblia declara que os israelitas, eles colhiam, engordavam o gado ali, os cabritos, e os medianitas vinham com 3, 4 países de fora, Moabita junto, era igual formiga, que não dava para contar, e empobrecia Israel. Diz a Bíblia que cada dia Israel empobrecia mais ainda, porque só esperava a colheita estar madura, eles colher, aí aquilo vinha os medianitas e roubava tudo, e eles corriam e faziam fortificação nas montanhas. O medo, o pavor, e assim foi por 7 anos, plantava, engordava, roubava, plantava, engordava, eles vinham e roubavam. E o anjo, e eles clamaram a Deus, e o anjo, aí a Bíblia diz aqui no versículo 8, enviou só um profeta aos filhos de Israel, que ele disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e livrei da mão dos egípcios, da mão dos quantos vos oprimiam, eu os expeli diante de todos vocês da terra, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A compaixão de Deus, aí a compaixão de Deus com Israel. Aí ele chega no capítulo 11, ele diz assim, e o anjo fala a Gideão, então o anjo do Senhor veio, sentou debaixo do cavalo que está em Ofra. Gideão, seu estive, estava malhando trigo, e o anjo chegou para ele e diz assim, então o Senhor olhou para ele e disse assim, capítulo 14 de Josué, de Juízes 6, e ele lhe disse, então o Senhor disse assim, olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ter contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Baixa estima tinha Gideão, era um homem de baixa estima, de tanta tristeza, de tanta derrota, 7 anos de desgraça, de tristeza, de luta. Meu querido, nós estamos pregando, o tema que vai estar aqui nessa mensagem vai ser o seguinte, voltando a ser adorador. Eu vi tão de menino pregando sobre Gideão, mas nós como crente, nós gostamos só da parte boa de Gideão, campanha dos 300, campanha derrubando Golias, nós gostamos só do principal. E aqui tem coisa que Deus mostra pra gente, que Israel não tinha um homem em pé, mas Deus escolheu no meio de todos. Engraçado que Deus não cobrou nada, ele não falou nada com Gideão, aonde estava o problema. Ei, varão valoroso, chamou ele de varão valoroso, e se você olhar pro texto não é, mas Deus é diferente de nós. Olha o amor de Deus. E aí, varão valoroso, varão é que teme a Deus, aqui serve a Deus, é um varão, né? Aí Deus chama Josué, aí Josué falou assim, ele vira e fala assim, e ele diz, se agora tem achado graça a teus olhos, dá-me um sinal de que comigo fala, rogo-te daqui. Aí ele falou o seguinte, eu rogo a você, anjo do Senhor, não saia daqui até que eu vou lá. Ela ia na casa dele. Pera aí, aqui tem um negócio que chama atenção. Aonde que eu vejo um anjo, a primeira coisa que eu vou fazer, vou lá em casa, rapaz, é convidar o anjo para ir lá na minha casa. Se o Gideão não levou o anjo na casa dele, é porque tinha algo desconcertado na casa dele. É por isso que ele não levou o anjo. Fica aqui que eu vou te trazer uma oferenda, uma oferta. Presta atenção, irmão. Olha só, ele vai lá, faz um guisado, ele corre para lá, faz um cabrito e traz. E quando chega cá perto do anjo, o anjo já sabia que não tinha lugar de pôr, porque deixou de ser adorador. Põe aí, ó, aonde eu ponho.
Ele poderia ter ali um altar, não tinha altar, então ele pediu: aonde eu ponho? Me chama a atenção também. Aonde eu vou pôr isso? Ponha isso aí nesta penha, nesta pedra. Tinha uma pedra lá. Era o altar que o anjo falou: põe aí na penha. Olha só pra você ver. Ele coloca o guisado e o cabrito ali. E a Bíblia Sagrada diz assim: e o Senhor de por quanto é de ser contigo, tu te ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E rogo que daqui não te aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e ponha perante ti. E disse eu: esperarei até que volte. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos de efa de farinha e carne, pôs num açafate, pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne, os bolos asmos e põe-os sobre esta penha, e verde o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. 22 diz assim: então viu Gedeão que era o anjo do Senhor, e disse Gedeão: ó Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: a paz seja contigo, não tema, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz até o dia de hoje. Está em Ofra dos Aberitas. Presta atenção, o homem estava sem altar. Agora Deus, ele faz um altar e bota o nome dele de paz. Quando o anjo do Senhor vê, agora sim, agora ele está voltando a ser adorador. Agora eu posso falar para ele aonde está o meu sacrifício. Aleluia! Oh, glória! Agora eu posso falar com Gideão, porque agora ele tem altar e eu sei aonde está o meu sacrifício. Ele vira e fala desse jeito, ó. Ele vira e fala assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vivo o anjo do Senhor face a face. Porém, 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi. Presta atenção. Vai lá, Gideão, e traz aquele boi, o segundo boi de 7 anos. Mata aqui no holocausto. Agora tu tem altar. Você estava sem altar. Agora você mata o segundo boi, que é para o meu pai, que é para mim, e oferece a Deus. Presta atenção. Mata o segundo boi. Toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Esse boi no holocausto, o boi de 7 anos, era oferecido a Deus. Era em holocausto a Deus. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi, você vai lá, derruba aquela praga do Baal lá você vai fazer outro altar e mata o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortareis do bosque. Mata o primeiro, que era o segundo de 7 anos, pediu o segundo boi de 7 anos, ele ofereceu no altar dele para Deus, ele consagrou a sua vida. Quando ele mata aquele boi para Deus, Deus estava perdoando a adoração de Baal, de Gideão, do teu pai. Deus estava chamando a ele de uma volta de um verdadeiro adorador. Olha só que coisa. E você mata agora o segundo boi lá naquele cume. Olha só, para o povo, para o seu pecado. Um boi era para Deus. Esse boi aqui que mandou ele botar lá onde estava o Baal, você vai lá, derruba aquilo lá,
era o boi que oferecia para o povo de Israel. Meu querido, meu amigo, olha onde estava a oferenda de Deus. Quando Deus, ele foi lá, ele deveria trazer aquele boi. Ele trouxe um cabrito. Quem sabe tua vida não anda. Quem sabe muita coisa não está funcionando na nossa vida espiritual. Não é tua vida espiritual. É porque você tem oferecido o pior para Deus. Talvez você tenha oferecido seu cabrito para Deus. E está fazendo negócio com o boi, a oferenda de Deus. Hoje eles estão fazendo negócio com a casa de Deus. Negócio no cantar, negócio no pregar, negócio com o ministério. Ministério é do papai, papai morreu, passa pro filho e vai até a 4ª geração. Não estão fazendo isso? Era o que o Gideão estava fazendo. Não tinha um adorador em Israel, Deus escolheu ele. O que me impressiona aqui é que Deus não falou nada para Gideão, nem um minuto, nem um momento. É eu que estou especificando. Parece que eu vejo hoje, você vai lá agora, traz aquilo que é meu e oferece para mim aquilo que pertence ao reino do céu, a santidade do céu. Que o boi, os 2 bois, um que é para o pecado do povo e o outro que é para meu pai. Aquilo, quando a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor era o próprio Senhor. Então eu estou falando que aquilo que era meu e do meu pai, volta lá e busca. Ele trouxe um cabrito. Quem sabe sua vida é desse jeito, hein? Oferece sempre uma ruim para Deus. Tá dando sempre em 3º, 4º para Deus. É por isso que muitas das vezes a vida não anda. É uma vida sem paz, é uma vida sem futuro, é uma vida de tristeza, porque nós temos oferecido o pior para Deus, tem roubado aquilo que é devido somente a Deus. A Deus darás toda a honra e toda a glória. Quando dobrar o joelho, vocês diminuam, porque os verdadeiros adoradores, eu estou procurando assim, diz o Senhor, para que me adorem, para que me dê glória. É para mim, é para Deus, Deus falando assim, é para mim aqui no céu. Aí o homem rouba para ele a glória. Vai trazer o pior para Deus até quando? Aonde que nós vamos viver desse jeito até quando? Adulterando a palavra do Senhor, levando o pior para Deus, a pior adoração, o pior culto, aonde nem o Espírito Santo está em muitas igrejas mais. A gente chega em muitas igrejas, o Espírito Santo não está lá não, porque quem manda lá é o homem. Oferece o seu ego, o seu orgulho. Aqui quem manda sou eu, o culto aqui é eu que sou o pastor. Quantas vezes a gente vê isso? Oferece cabrito de Gideão. Isto é cabrito de Gideão que você está oferecendo, voltando a ser adorador. E Deus pega Gideão e os medianitas. Você vai vencer esses homens como se fosse um homem. Agora sim, o homem estava agora com santidade. Agora você está pronto. Gideão, vai lá e você vai vencer como se fosse um homem só. Gideão começa a trazer homem. 32 mil. Deus, você é gente demais, ô Gideão. Vão falar que é vocês que venceu. Não, meu filho, não, tira. Fala para esse povo que a guerra vai pegar. O negócio vai estreitar. Os medrosos saem fora. Quem quiser sair fora, cai que o negócio vai pegar. Sobrou 22. Ei, Gideão, tá bom assim, seu? Não, é gente demais ainda, meu filho. Leva esse exército lá pra beira do rio, que lá eu vou te mostrar quem é que me serve e quem é que não me serve. Bota esse povo lamber, beber essa água. Eu que lamber, você dá uma olhada igual cachorro, você separa. Sobrou 300 homens. 300 homens. Ô filho, Deus para vencer guerra, Deus para trazer avivamento na igreja, ele não precisa, vamos fazer isso que é para trazer a juventude. Vamos fazer aqui uma discoteca, vamos fazer assim negócio diferente aqui, vamos fazer dança aqui no púlpito da igreja, vamos fazer um negócio bom aqui, um avivamento, mas pode ser avivamento da carne, pode ser culto fora da direção de Deus. Isso, e culto fora da direção do Espírito é oferecer cabrito no culto, é oferecer cabrito no louvor, é oferecer cabrito no ciclo de oração, é oferecer cabrito em qualquer sentido que você for levar a obra de Deus.
vai ser só oferenda de cabrito. E oferenda de cabrito é triste, porque você tá dando o pior para Deus. Porque Gideão era para trazer aquilo que pertencia a Deus. Trocaram a oferenda, aqueles boi, você pode ter certeza, pegaram a oferenda que é de Deus, ia ser sacrificada a Baal. Foi por isso que o anjo vai lá e busca aquilo que pertence ao reino do céu, Gideão. Depois que Gideão trouxe, fez direitinho, matou um para Deus ficar feliz do céu. Matou um, era adorador. É por isso que o Jordão abriu. Uma cena que me chama muita atenção foi quando Josué estava no meio do rio Jordão. Deus falou: Josué, senhor, para falar, arranca daí 12 pedras, cada um leva uma, e coloca isso de geração em geração lá em Canaã. A hora que seus filhos perguntar: que pedra é essa aqui, amontoada uma em cima da outra? Essas são as pedras aonde nós passamos com os pés secos no leito do rio Jordão. Isso Deus falou, mas numa cena depois que tá todo mundo passando, aqueles 2 paredão de água, eu vejo Josué agachando sozinho, porque ali Deus não mandou não. Ele começa a pegar pedra lá no leito do rio e começa a amontoar as pedras, assim ó, botando sozinho, e aqueles 2 becos de água. Eu creio que alguém fala assim: Josué, o que é que você está fazendo aí, Josué? Ei, Josué, as 2 colunas de água vai fechar, sai daí. Parece que se fosse para mim estar lá, eu gritaria assim. Talvez Josué falou: ei, isso aqui é comigo e com ele. Mas Josué, eu tô vendo que você tá fazendo aí tipo um altar. Ninguém vai ver, Josué. Ninguém vai ver. Eu não tô preocupado com quem vai ver. Isso aqui é pra Deus. Eu sou adorador. E quem é adorador tem altar até debaixo da água. Aonde o homem não pode ver, Deus vê. Ele fez um altar no meio do rio. Se a água depois ia fechar, até hoje, se alguém descobrir lá onde foi, tá lá as pedras de Josué, no leito onde ele foi. Porque para ser adorador, nós não adoramos para homem ver, nós adoramos é para Deus ver. Deus até hoje, todo dia no céu, ele olha para o rio Jordão, aonde Josué fez um altar de adorador, porque Josué era adorador de Deus. Nós não estamos preocupados para o homem ver. Nós não temos que ficar preocupados de like, de ganhar 80 mil, subir de vida, glorificar a mim mesmo. Não, o nosso negócio é diminuir. A soma de Deus é diminuir para o homem, diminuir para o homem, diminuir para o homem. Somar, multiplicar para Deus, somar, multiplicar para Deus. Essa é a conta de Deus. Multiplica e soma, multiplica e soma. Nós diminuir. Glória para Ele, glória para Ele, glória para Ele. Josué era adorador. Precisamos urgentemente a voltar a ser adorador, meu querido. A igreja atual de hoje, que somos nós, precisamos voltar a ser adorador. Gideão só pode fazer uma grande obra depois que ele consertou. Se hoje ouvir a minha voz e guardar meus mandamentos e os meus estatutos, então eu vou vir do céu, vou te encher de bênção. Vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, as crias da tua vaca, o ventre, os filhos do teu ventre. É Bíblia, é obedecer a Bíblia, é obedecer a boca de Deus. Não é passar no terreiro de sal dentro da igreja, não. Um cara aí, um maluco aí, comprou 100 quilos de sal essa semana. É o corredor da purificação. É joelho ao pé da cruz. Vamos botar essas camisas do seu nome aqui e vai levar pro Rio Jordão. É isso que a Bíblia ensina? Foi isso que Deus mandou falar com Josué? Foi isso que Deus mandou falar com Moisés? Foi isso que Jesus falou pra nós? Pega essa camisa, leva ela aí, põe o seu nome aí, afoga lá no Rio Jordão, que os seus problemas vão acabar. Unge essa aliança, que o seu casamento vai melhorar. Quem confessa aí deixa. Tem que deixar a briga com a mulher, a briga na igreja, a briga do vizinho. Tem uns crentes brigando, tem crente aí que ele é pior do que o do mundo. Rapaz, eu vi um crente brigando, o cara é presbítero, o cara é missionário. É uma vergonha. Tá vendo? Não adianta. Pode ir lá que ele é campanheiro. Pode ir na casa dele que esse cara é campanheiro. É campanheiro, não sai da campanha. É campanheiro. É por isso que não muda de vida.
É por isso que não muda de atitude. São esses que vivem desse jeito. Fecha a Bíblia e agora é nós que manda, vai ser desse jeito. Traz a sua aliança aí, enche a mesa lá da igreja, cada um arranca a aliança, põe a aliança lá, unge a aliança, não adianta ungir a aliança, se a aliança triste está no meu coração, é eu que sou a aliança de Deus. Aí eles confiam na aliança. Isso aqui é apenas um objeto. Tem gente aí, se fosse assim não tinha crente cair no adultério. Se aliança é um respeito. Quando o cara respeita-se dentro primeiro. Essa aliança só vai ter valor para mim, pro céu, se eu tenho uma aliança primeiro de mim, da minha pessoa com Deus. Aí a aliança sim. Alguma piriguete encontrar com a gente, isso não vai mexer não, que isso aí é crente, não é possível ter ele casado. Quando ele tem temor, quando ele é adorador. Não adorador de si próprio, de si mesmo. Nós viemos adorar essa tarde através dessa mensagem que vai até você. É necessário chegar a Deus. É necessário a purificação. É necessário para nós a santidade. E muitas das vezes nos falta. Falta fé, falta intimidade com Deus. Deixa essa mensagem pequena até o seu coração. Voltando a ser adorador. Quem sabe você está deixando o boi de Deus aí por nada. Quem sabe você está deixando o boi os 7 anos. O segundo boi que é para o povo que matava. Está dentro do seu negócio. Quem sabe está dentro da sua adoração que você acha que é adorador. Enquanto você não oferecer isso que é de Deus, nós não viemos para ser. Tem gente que usa Deus. Tem muitos cristãos que dizem que é cristão que estão usando Deus. Usa a Bíblia, usa o dom, usa tudo que está na frente. Mas nós somos... Deus é que nos usa. Nós somos apenas uma boca de Deus. A voz de Deus na terra. Mas a glória é para Ele. Porque nós somos pó. Nós somos nada, mas Ele é tudo. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para Deus. Que nos tirou do inferno. Que nos tirou da morte. Para nos trazer adoração. E procurando os verdadeiros adoradores. Para que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Isto é a verdade de Deus. Esta é a mensagem de Deus. Não é minha, não é do pastor tal, do fulano que sabe mais, do ciclano que sabe mais ou menos, não. Isso não é, isso é mensagem de Deus. Não interessa se ela é de estudado, se ela é de um analfabeto, mas ela é de Deus, é Deus, é Deus. É para Ele a honra, é para Ele a glória. Toda a honra e toda a glória é dada para Ele no inferno, é dada para Ele na terra, é dado para Ele em qualquer lugar que nós ficarmos. Aqui neste lugar, aonde nós plantar os pés, diz o Senhor, o lugar é santo. Este lugar aqui já virou a igreja do Senhor. O Espírito Santo se faz presente aqui nesse negócio. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fica com esta palavra até o seu coração. O que é que nós estamos dando para Deus? Amém? Que Deus seja louvado na sua vida, desde já, para sempre.